Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu tenho o prazer de trazer para vocês, mais uma vez, a entrevista com o nosso ex-governador, Dr. André Putinelli. Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, Alcine. Está finalmente aqui no Conteúdo MS mais uma vez, retornando aí para o cenário político, pelo que a gente vê, a movimentação. Como é que está isso, doutor André? Bom dia, Alcina. Bom dia aos nossos amigos. Na realidade, eu reassumi a direção do partido. Não há de minha parte pretensões políticas. Mas você sabe como é que é. A gente... Chegou ao samba, né, doutor André? Então, eu quero ajudar os amigos, quero ajudar a minha cidade, a querida Campo Grande, que eu disse que ia entregar a minha filha querida a um bom genro, e cuidar do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Eu sou cidadão campograndense, cidadão sul-mato-grossense, com os 3 filhos e todos os netos nascidos em Mato Grosso do Sul. Então temos que tem que brigar por aqui, trabalhar, né? Por lá na nossa terra. Doutor André, é decisiva essa questão de você realmente não ser candidato na próxima eleição, ou esse quadro pode mudar? Dizem os entendidos de política, e nós não somos. Somos ainda ingênuos em política, você e eu. Dizem os entendidos em política que nunca se diz desta água não beberei. Mas não há pretensão minha, sendo mais claro, para as disputas do ano que vem na prefeitura da capital. Não tenho pretensão política. Eu quero ajudar o meu partido e quero ajudar Campo Grande e quero ajudar o Estado. Essa é a motivação que me move. Mas a chance, 1% topa, para não dizer que não tem. A modéstia fica à parte. Não. Verdadeiramente, com humildade, de dizer, se eu fiz muito ou se fiz pouco, é o povo que tem que julgar, não sou eu que tenho que julgar. Mas a gente percebe assim que nessa movimentação aí da questão de enquetes, pesquisas que estão sendo feitas, o senhor pontua em todas com o seu fiel eleitorado, né? Graças a Deus, Alcina, que é um reconhecimento. Isso, dizer que não me envaidece, é conversa fiada. Lidero as pesquisas, já vi vários institutos, mas essa não é a motivação. Vamos deixar a gurizada tocar o barco e nós ajudamos. Ouviu-se dizer que o senhor tinha conversado com a deputada, nossa ex-governadora Rose Modesto, também com o Dr. Sérgio Arfucci, promotor de justiça, e também com o juiz Odilon. Essa conversa surgiu. É verdade? O senhor chegou a fazer alguma conversa com eles? Tem intenção de trazer alguém de fora, compor um novo cenário caso o senhor não seja candidato? O MDB tem bons nomes. E eu conversei com todo mundo, porque em política se conversa com todo mundo. Eu tenho uma norma de dizer que conversar não tira pedaço. Desde que se converse com sinceridade, olhando-se nos olhos e não se use subterfúgio. Conversei com todos os que você citou. Conversei com o Dr. Arfucci, que é um bom moço. Conversei com a Rose, que é uma excelente deputada federal. Conversei com o coronel, deputado estadual, que foi meu secretário de segurança, coronel Davi. Converso com todo mundo. Conversei com a Yashi, conversei com o moço do PRB, o Wilton Acosta. E se conversa. Não quer dizer que, por conversar-se, você tem assumido o compromisso, desde que você não dê a palavra. Depois que dá a palavra, tem que cumpri-la. Todas as pessoas têm que cumprir a palavra. E na classe política, aquele que não cumpre já é exorcizado por uma série de coisas. Aí, se não cumprir a palavra, não tem credibilidade nenhuma. O MDB, com certeza, lançará um nome para a executiva. Ou não?
A norma nossa, vinda da Nacional, e nós estaremos no dia 28 em Brasília, os presidentes regionais do MDB do Brasil inteiro foram convocados. Nós estaremos em Brasília dia 28 deste mês para dizermos e reafirmarmos a norma. O Nacional nos disse, tem que ter candidato. E nós reproduzimos isso na reunião da Executiva, em que estiveram os 3 deputados estaduais nossos, o Márcio Fernandes, o Eduardo Rocha, o Renato Câmara, esteve a senadora Simone, estiveram os 2 vereadores de Campo Grande, o Dr. Sami, Dr. Loeste, estiveram algumas lideranças que não detêm hoje mandato político, como o Paulo Duarte, Paulo Ciuffi, o Jorge Takimoto, o senador Moca, esteve o nosso ex-presidente, o Júnior Mock. E nesta reunião da Executiva, além desses e muitos outros nomes, nós definimos, se for possível lançar candidato nos 79 municípios, nós lançaremos. É claro que não vamos ter condições de lançar candidatura nos 79 municípios, mas o esforço maior é de lançarmos nas 12 regionais. Então, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Paranaíba, Coxim, Amambai, Maracaju, Jardim, os maiores municípios lançarmos candidatura própria. E onde não pudermos fazer aliança sem tirarmos a possibilidade de fazer aliança com nenhum partido. Nós não fazemos, com esse partido não pode, com esse partido não pode. Porque, em realidade, ainda não há no nosso país partidos consolidados. Então são pessoas. Tem pessoas boas e ruins em todos os partidos. Ah, não, o partido tal tem só pessoa ruim. Não. Em todos os partidos tem pessoas boas e ruins. Então, nós estamos ampliando. E em Campo Grande, para encerrar a resposta a você, Alcine, dizer que nós deveremos ter candidato próprio em Campo Grande, candidato a prefeito ou candidata a prefeito. Nem por isso não se conversa com os demais partidos para aumentarmos as fileiras do glorioso MDB. Nós temos notícia também de que o senhor tem andado muito o Estado, tem conversado bastante, feito algumas alianças aqui. Qual é a ideia do partido hoje para a realidade de Campo Grande com relação à quantidade de possíveis vereadores a virem ser eleitos pelo MDB? Como agora a lei eleitoral proibiu que se faça aliança para eleger vereadores, não se pode mais fazer como se fazia nas eleições passadas, união de vários partidos. Então o MDB, aqui em Campo Grande, tem condições de lançar 2 vezes o número de vagas na Câmara. 29 vagas, pode lançar 58 candidatos. No mínimo 18 mulheres. Estamos procurando mulheres para que representemos a sociedade como um todo, desde nível elementar em questão de escolaridade, como de nível superior, mas nós procuraremos preencher as 58 vagas para fazermos um maior número de candidatos pretensos, torná-los vereadores pelo nosso partido. E nós, possivelmente na primeira semana de setembro, com os já aproximadamente 30 candidatos, faremos a reunião na Fundação Ulisses Guimarães, que é a nossa fundação do partido, para fazermos curso de oratória, de orientação contábil, de orientação jurídica, para que nos adaptemos e nos preparemos, como diz você, às novas regras eleitorais. Doutor André, existe ainda algum empecilho que pudesse vir a impedir uma candidatura do senhor juridicamente? Não. Não há impedimento legal nenhum. E para sermos objetivos, claro, a minha prisão foi arbitrária, escrita pelos ministros que me disseram, por 6-0 por unanimidade, disseram que a prisão foi ilegal. 6 ministros escreveram que a prisão foi ilegal porque não havia condenação, e não havia sequer denúncia. Então, isso dói porque foi uma prisão
muito mais política do que embasada juridicamente, pois os ministros disseram que a prisão foi ilegal. E a prisão do meu filho? O que tem a ver meu filho porque tem o meu sobrenome? Então não há impedimento legal nenhum. É a minha vontade de continuar sendo vovorista, vovô motorista. 7 netos agora com a vinda do próximo neto, final de outubro, comecinho de novembro. Mas os netos, pelo que a gente vê, eles vão ter que aceitar que o vovô seja candidato, né? Não Porque se faz assim por imposição. Se houve o tempo do coronelismo, são tempos passados. Não, Mas são o outros tempos. o senhor mantém aí a sua liderança firme e fiel ao seu nome. Graças a Deus, graças ao que eventualmente possamos ter feito, lideramos as pesquisas. Isso envaidece a gente. E volto a dizer, se a gente fez muito ou se fez pouco, a você é que cabe julgar, ao povo é que cabe julgar. Doutor André, Não se deve dizer, eu fiz. Não, isso daí não está errado. faça um breve resumo sobre a administração do Estado hoje. Eu não vou criticar, eu vou retratar a realidade. Então, não entendam se as palavras possam, ao serem ditas verdadeiras, como serão, pesadas. O Estado hoje está em situação de dificuldade muito grande. Mas teve uma crise, eu enfrentei a maior crise dos tempos. Esqueceram da marolinha do Lula de 2009? Aquela foi a maior crise. E nós enfrentamos. E passamos. E eu era governador. E não fiquei chorando pitanga. Não fiquei chorando, maior crise, maior crise. Se nós formos somar o recebido pelo atual governo em recursos, já são o dobro dos recursos que eu tive em 8 anos. Em 4 anos, Alcina, em 4 anos. Em 4 anos, o atual governo recebeu o dobro do que eu recebi em 8 anos. Com isso só, eu encerro e o povo que vá a fundo mais e veja como está a atual direção. A municipal, gestão municipal. Campo Grande também sofre. Há dificuldades na prefeitura e eu espero que possam ser superadas. Porque a minha filha, hoje em dia, está com um pouquinho de dente quebrado, muito buraquinho. Ela está sem batom e luge, ela não está maquiada, ela está com os cabelos despenteados, a minha filha está meio judiada. E vem judiada há tempo. Espero que o atual prefeito termine de consertá-la, para que nós voltemos a ter cada vez mais orgulho da nossa cidade, da nossa capital morena. Mas por enquanto está meio dentinho quebrado, despenteada. Tem que dar mais uma caprichadinha, doutor André? Precisa viver a prefeitura. Eu gostei mais de ser prefeito do que de governador, mas gostei de ser governador também. Eu gostava de andar nos bairros, ver a solução dos problemas. E nunca deixei de enfrentar os problemas. Volta e meia chegava, principalmente no primeiro ano, tá aqui, né, seu prefeito, o que o senhor está fazendo aqui? Olhando para tentar resolver os problemas. E discutindo e dialogando, que a gente conseguiu, graças a Deus, graças à equipe. Nós tivemos uma bela equipe. Não é o André que fez. Não foi o André e o Oswaldo Possari que fizeram. Foi a administração do André e do Oswaldo Possari com todos os seus secretários. Os méritos são dos secretários e das secretárias. E tem uma peculiaridade comigo. No governo tinha 14 secretarias, porque eu diminuí, 7 mulheres e 7 homens. Na prefeitura, 14 secretarias, 7 homens e 7 mulheres. Eu gosto porque as mulheres são um pouquinho mais zelosas e elas são... não posso ficar elogiando muito só a mulher, senão depois... né? Mas as mulheres são tão competentes quanto, são tão pertinazes quanto, são mais zelosas um pouquinho porque tem o carinho da mãe, e eu vi nas minhas secretárias. Eu sou obrigada a concordar com o senhor. Doutor André,
uma passada agora por Brasília e por tudo que vem acontecendo dentro do novo governo do presidente Jair Bolsonaro. O que o senhor me diz sobre essas alterações dentro da reforma da Previdência? Pontos positivos e negativos. A reforma da Previdência é uma reforma que atingiu muitas coisas, muitos benefícios. Mas, infelizmente, ou felizmente para a nação, infelizmente para alguns, ela era necessária. Deixaram quebrar a Previdência. Todos os governos, não vamos dizer governo desse partido, governo todos os governos deixaram se avolumar as questões previdenciárias e chegamos nesse ponto. Então agora era necessário um remédio muito amargo, mas infelizmente era necessário. Porque senão daqui a 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos, não se teria condições de ter recursos na Previdência suficientes para pagar os aposentados que trabalharam e tem que receber. Ainda bem que foi atenuada, os parlamentares fizeram um bom trabalho de atenuação em pontos importantes, com o benefício de continuado, de prestação, BPC, benefício de prestação continuada. Atenuaram. Mas ainda há alguns setores que vão se ressentir porque sofreram. Dentro da área de segurança, era necessário. Na Previdência, nós vimos aí uma cobrança e mobilizações dos policiais civis, principalmente com relação às alterações da categoria. O senhor acha que foi justo? O mais justo disso tudo é que acabaram com a aposentadoria do político. Não tem mais aquela história de cumprir 8 anos e está aposentado. Não, vai ter que contribuir, mesma coisa. Esse foi o ponto principal. Político tem que ser igual a qualquer cidadão comum. Não é uma profissão, né? Segundo, o setor de segurança nacional, os militares eles não têm horário de trabalho. 24 horas por dia na defesa da soberania nacional. Então, é uma categoria diferenciada. Alguns criticaram, mas os militares. Puxa vida, vamos ver a história do Brasil, a defesa pelos militares da nossa soberania. Então, eles tinham que ter uma diferenciação, é natural, categorias diferentes. Mas, no geral, a reforma foi menos injusta do que poderia ser, porque foi atenuada bastante pelos parlamentares que foram proficientes na Câmara Federal e não tenho dúvida que serão proficientes agora no Senado. Abuso de poder. Vamos ver. Abuso de poder. O militar pode ter abuso de poder? Não. O político pode abusar do poder? Não. O médico pode abusar do poder? Não. O engenheiro pode abusar do poder? O advogado? Ninguém pode abusar do poder. Nem o Ministério Público, nem o Judiciário. Agora, há situações. Eu achei gozado um sujeito contestar uma frase seguinte: uma prisão determinada pelo Ministério Público e acolhida pelo juiz em flagrante ilegalidade não deve ser reprimida. Ué, mas está escrito flagrante ilegalidade. Então nós voltamos no tempo do nazismo, do fascismo, prendiam a torta direito com acusação indevida, em flagrante ilegalidade, nem o Papa Bergoglio devia ser absolvido. Vamos dizer que o Papa Bergoglio fizesse abuso de uma criancinha, flagrante ilegalidade. O promotor em flagrante ilegalidade pode ou não pode? O juiz em flagrante ilegalidade pode ou não pode? Não pode ninguém em flagrante ilegalidade. Agora, não algemar, deixar o cara solto para o cara dar no pé ali e o coitado do militar não poder atirar. Então daqueles 11 questões que são as polêmicas, algumas estão certas e algumas vão ser corrigidas sendo retiradas. O Moro está certo em alguns detalhes, não no 100%, mas em alguns detalhes está certíssimo.
Com relação a essa onda que veio aí das escutas, com denúncias contra o ministro Sérgio Moro, o Dallagnol. Vou fazer uma brincadeira agora, me permita. Você escutava atrás da porta o que seu pai e sua mãe falavam? Se eu escutasse, eu não dava Não, aqui. era uma escuta ilegal. O que acontecia? Nossa Senhora! O Apanhava, rebenque, né? rabo de tatu, vara de marmelo. Espada de São Jorge. Tá. Escuta ilegal está no nome. Escuta ilegal. Ah, mas configura o crime. Tudo bem. Mas anula a prova, é a lei existente. Então mude-se. Escuta ilegal é escuta ilegal. Doutor André, nós agradecemos a sua vinda. É sempre com muita riqueza de detalhes que a gente aprende cada vez que o senhor vem aqui. Ah, ela nos passando. Ela aprende. Ela nos ensina. Eu quero dizer a você, Alcina, que é uma satisfação eu estar aqui no Conteúdo MS. Você é uma grande amiga. Será, se for candidata, uma grande parlamentar. E se for, quero dizer em alto e bom som ao público que eu tenho total apoio do André Putinelli. Ah, mas alguns vão dizer, mas ainda tenho alguns companheiros que essa seria e será, estou vaticinando, uma excelente parlamentar. Começando a nível de vereança, depois deputada, depois vamos progredir para frente, porque as mulheres têm que entrar na política. E é uma satisfação para eu estar aqui falando com você e falando ao público que possamos ver. E dizer, volto a reiterar, não é porque eu estou aqui que eu tenho pretensão política de ser candidato a prefeito. É que essa moça é minha amiga. Eu que a estou estimulando a entrar na política para ser candidata. Se ela for candidata, provavelmente, porque não se pode dizer está eleita. Vamos votar primeiro. Então ela é pré-candidata, depois candidata, depois eleita, depois vereadora e vamos para frente. Porque nós gostamos da nossa capital. Muito. A capital dos ipês que eu tive orgulho de plantar mais de 40 mil ipês. E vira e mexe eles estão A fazendo nossa desaforo cidade, aqui, né? cidade morena, ela gosta, eu gosto, você gosta. Nós gostamos da nossa cidade. Vamos em frente. Com Conteúdo MS, com Alcina Reis e comigo, vocês me tolerando em ser vovorista. Obrigada.